Bom dia, minhas irmãs! Vamos a mais uma videoaula, né? Nós estamos estudando a revista da Convenção Batista Fluminense. Hoje a lição é a número 6 e o título da nossa lição de hoje é A Esperança na Verdade. E quem é a verdade? É Jesus, né? Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a esperança é em Jesus. Aleluia! O nosso texto base da lição de hoje está em 1 a Pedro, capítulo 1, dos versos 3 a 12, que eu vou ler para todos vocês. Vamos ver, vocês podem abrir a Bíblia para acompanhar. Então, vai do 3 ao 12, né? Aqui na realidade vai ser ação de graças, agradecimento, né, pela esperança da salvação que Pedro escreveu em sua epístola. Vamos acompanhar. Abriram? Então diz assim a palavra: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram, ou seja, perguntaram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Vamos pedir a Deus sabedoria para essa aula. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, bendito, glorificado seja, Pai, o teu santo e glorioso nome, Pai. Vem de pedir a tua unção, Pai, maravilhosa, para que tu estejas, Pai, a ministrar esta aula conforme a tua santa vontade, Senhor. Usa-me como instrumento em tuas mãos, Pai. É a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ora, vamos ver o alvo da nossa lição, que é onde a gente quer chegar com a lição, né? Como um todo. Então, o alvo da lição, ao final, né, do estudo dela, é mostrar que a nossa esperança está fundamentada na rocha que é Jesus. Glória a Deus. Agora vamos aos propósitos no sentido cognitivo, no sentido do saber. Ao final do estudo da lição, nós deveríamos o quê? Entender que devemos perseverar na fé diante das aflições e provações desta vida. E
Agora é conhecer o propósito no sentido do sentir. Ao final do estudo, nós deveremos ter o quê? Esperança sempre de dias melhores, pois o Espírito Santo de Deus nunca nos abandona diante das provações. E, finalmente, conhecer o propósito no sentido do agir, né? Ao final, né, nós deveremos orar e esperar o tempo de Deus, pois não há mal que sempre dure. Pois é só o tempo de nós aprendermos aquilo que Deus quer nos ensinar. Glória a Deus! Então devemos perseverar, né, na fé, sabendo que o nosso Deus está conosco. E aí vamos à introdução desse assunto maravilhoso, conforme todas as lições têm sido, né? E nós sabemos que essa carta do apóstolo Pedro, né? Ela foi, aliás, a escrita dessa carta está sendo assim estimada, datada de 62 a 63 depois de Cristo, a estimativa do tempo da escrita dela, né? E para quem precisamente o apóstolo Pedro escreveu esta carta, né? Que nós acabamos de ler os 12, do 3 ao 12, né? Os versículos. Para quem? A epístola de Pedro, ela foi assim destinada aos cristãos que estavam dispersos naquela região da Ásia Menor, né? Pegava ali a Galácia, Capadócia, mais acima Bitínia, tinha também a região do Ponto, né? E essa região que hoje é conhecida como Turquia, né? A Turquia abrangeu essa região, essas regiões todas do Império Romano da Ásia Menor, né? E então Pedro escreve para os cristãos que estavam dispersos, né? Naturalmente fora da sua pátria, da sua terra. E por que foi escrita? Por que Pedro escreve a carta? Hein? Para encorajar esses cristãos, para encorajá-los a quê? A perseverarem na fé. Não é isso? A despeito de todas as lutas que eles estavam enfrentando, dificuldades, perseguições mesmo, né? Que eles estavam sofrendo. Não é? Naturalmente, eles não queriam seguir os deuses pagãos daqueles povos e eles sofreram, então, perseguições. Essa carta de 1 Pedro, ela é conhecida como a carta da esperança, né? Ou também a carta da coragem, ok? Para nós cristãos, aliás, deixa eu falar uma coisa, existe um dito popular que costumam dizer, né? A esperança é a última que morre, não é isso? Mas para nós cristãos, a esperança morre? De jeito nenhum, né? Porque a esperança ela é muito mais do que um sentimento, né? Ela é uma convicção de que Deus, do que o nosso Deus está à frente, está no controle de todas as coisas, não é isso? Independentes da situação que a gente possa estar vivendo no momento, independente das circunstâncias, né? Pelas quais podemos estar passando, e o nosso Deus sempre se faz presente. A nossa esperança, então, ela está fundamentada na rocha, que é Jesus, não é isso? Que é Cristo. Portanto, ela é uma esperança o quê? É uma esperança viva. Por quê? Porque o nosso Redentor, né, Jesus, vive, está à direita do Pai. Até a palavra diz intercedendo por nós, não é isso? Então, e a nossa esperança está justamente firmada em Cristo Jesus, aleluia, né? É uma esperança viva do cumprimento, né, das promessas de Deus em nossas vidas. Então, a
não vai morrer nunca, não vai ser, nada vai poder nos arrancar, né, essa esperança, porque o nosso Deus, nosso Redentor, está vivo, ele vive, né? Então, assim, Pedro, em sua carta, o que que ele faz? Ele lembra esses cristãos refugiados do propósito, né? Do poder mesmo, e também lembra da salvação de Deus. Olha só, os encorajando, não é verdade? A enfrentar aquelas lutas, as lutas pelas quais eles estavam passando, uma vez que por meio delas, por meio dessas lutas, a salvação estava sendo o quê? Aperfeiçoada. Não é assim conosco também? Através de Jesus, né? Através dele. Por quê? Porque ele veio a esse mundo, morreu por nós, pelos nossos pecados, mas ele teve o que? Ele ressuscitou. Então, pela ressurreição de Jesus, né, que foi inclusive testemunhada por quem? Pelo próprio Pedro, né? Então, foi testemunhada pelo apóstolo Pedro. Então, através da ressurreição de Jesus, nos trouxe também a esperança da ressurreição também, né? De um dia nós estarmos com ele na sua glória. Aleluia, não é? E Pedro, então, lembra muito bem a esses cristãos, né? Que não esmorecessem de jeito nenhum, porque a fé deles estava sendo o quê? Aperfeiçoada através justamente das provações que eles estavam passando, das perseguições, fez lembrar da ressurreição de Cristo, fez lembrar da esperança que nós temos também, que um dia nós ressuscitaremos. Afinal, Jesus foi o primogênito dos mortos a ressuscitar, né? Vencendo a morte, não é isso? E nós temos então a esperança que ressuscitaremos também um dia para estarmos com ele para sempre na sua glória. Aleluia. Afinal, a vitória de Cristo sobre a morte, né, fundamenta a nossa, o quê? Esperança cristã. Não é verdade? E é isso, ela fundamenta a nossa esperança cristã, que também fundamenta, também está fundamentada no que o apóstolo Paulo, né, expressou em Colossenses capítulo 1, verso 27. Podem abrir aí a palavra de Deus e vocês vão ver o quê? Que está escrito assim: a eles, né, quis Deus dar a conhecer entre os gentios, quer dizer, entre nós, né, a gloriosa riqueza deste mistério, né, que é Cristo em vocês. Nós não temos Espírito Santo? Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. É isso que está lá em Colossenses, capítulo 1, verso 27. Não é isso? Vamos ver também, está em Romanos, capítulo 15, verso 13. O apóstolo Paulo também nos diz que Deus é o Deus da esperança. Não é isso? Que Deus é o Deus da esperança. Assim eu posso até afirmar que Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé e da nossa esperança. Não só da nossa fé, mas também da nossa esperança. Tudo bem até aí? O verso 4, que é o verso seguinte, vai nos dizer, ele nos diz que nós podemos ter a esperança de uma futura herança, né? Que está guardada onde? Nos céus, para nós, através da ressurreição do Senhor Jesus. Vejam só, o verso 4 diz isso, podem acompanhar aí. E essa herança, nós sabemos que é uma herança o quê? Eterna, uma herança intacta.
A palavra de Deus afirma isso, né? Ela não pode ser de modo nenhum destruída, pode? Ela está guardada por quem? Por Deus. Aonde? Nos céus, nos esperando, né? Que não fica manchada, que não murcha, assim como uma florzinha, né? Ela não murcha, ela está sempre viçosa, que não sofre nenhum tipo de degradação, né? Que nunca perde o valor, preservada nos céus para nós, os cristãos, os filhos de Deus, né? Aqueles que reconhecem em Cristo Jesus o seu Senhor, o seu Salvador, que nunca essa herança eterna nunca vai o que perecer, nunca vai morrer e nem se contamina. Ok? Aí eu pergunto, que herança eterna é essa? Foi dita na palavra que eu li, né? Que herança eterna é essa? A salvação da nossa alma, não é isso? Prestes também a ser revelada no último tempo. Não foi isso que eu li? Foi isso que eu li. Prestes a ser revelada no último tempo, né? No verso 5 eu li, onde herdaremos a vida eterna, né? Com Deus, glória a Deus, né? Aleluia! E essa vida eterna, ela está guardada para quem? Para quem? Para aqueles que pela fé, né? Porque é tudo pela fé, crerem e receberem o Senhor Jesus, como eu falei, por amor, né? Com uma alegria incontida, né? Em seus corações, alegremente, é uma alegria que nós não medimos, imensurável, né? Por amor que nós o aceitamos, mesmo, agora isso é importante falar, mesmo sem tê-lo visto. E daí eu já posso me lembrar, né? Me lembro logo daquela oração belíssima que Jesus fez em João 17:20. Se quiserem, podem abrir aí a palavra e conferirem. Quando Jesus, orando ao seu Pai, a Deus Pai, ele diz: E eu não oro somente por estes, referindo-se à multidão que estava diante dele, aleluia. E eu não oro somente por este, mas também por aqueles que um dia, pela sua palavra, hão de crer em mim. Oh, aleluia! Então Jesus orou por você, orou por mim, orou por todos os cristãos em todas as épocas, aqueles que não estavam ali no momento, assim como Pedro estava. Pedro foi uma testemunha ocular de Jesus, da morte, da ressurreição dele, acompanhou todo o sofrimento, né? Mas nós estamos num tempo muito além, muito avançado, né, em relação a esse fato. Mas nós cremos pela fé. Então Jesus orou por nós, né? Muito bem. E então, como eu disse, tudo é pela fé, né? Afinal, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia! Então, tudo bem? Vamos agora lembrar que mesmo diante das dificuldades da vida, né, das provações, quando as provações chegam ou chegarem, porque às vezes a gente está bem, outras horas elas chegam e normalmente elas chegam sem aviso prévio. Elas não avisam, né? Muitas delas não avisam, a maioria. Nós devemos nos manter de que forma? Firmes na fé, mesmo que essas provações nos entristeçam, mesmo que a gente se entristeça com elas, né? Lembrando que estamos sendo o quê? Provados na fé, né? Provados na fé por Deus, para que a nossa tristeza, né, momentânea,
né, se reverta em alegria perene, eterna, não é isso? E isso é falado em 1 Pedro também, eu li do 6 ao 9. Vamos lembrar isso, que diante das dificuldades, né, que nos chegarem, das provações, nós temos que nos manter firmes na fé, ok? O importante também é lembrarmos que Deus, Ele nunca permite que sejamos tentados, não é isso? Além do que podemos suportar, né? Mas também nós devemos lembrar, nós devemos saber que Deus nos ensina e nos prepara através das provações. Não é verdade? Né? Através das provações que enfrentamos por vezes. Deus está ali ministrando em nós, nos ensinando em amor, né? Nos aperfeiçoando, nos preparando, não é isso? E com isso vai gerar em nós crescimento espiritual, amadurecimento. E assim nós precisamos resistir a elas, né? Suportando o sofrimento, assim como Cristo suportou, né? Pois certamente seremos glorificados por Deus, seremos glorificados por Deus, assim como Cristo também foi, após passar todo aquele sofrimento por nós, né? Para que hoje nós pudéssemos, como é que eu diria, ter essa esperança, ter esperança que temos de um dia estar com Ele em sua glória, não é isso? Aleluia! Então, tudo isso se faz necessário, né? A gente costuma dizer, às vezes eu estou no deserto e tal, mas deserto é lugar de passagem, não é permanência, né? E lembrar que Deus está ministrando, ensinando a nós. Então vamos suportar, sim. Nós conseguimos, porque Deus não dá além daquilo que nós podemos suportar. Não é verdade? E Deus nunca nos deixa sós também. Ele nunca nos abandona, né? Em meio a às provações, em meio às dificuldades, pois ele nos dá o quê? Graça, né? Ele derrama da sua graça, ele nos dá graça suficiente e forças também para enfrentarmos essas dificuldades, né? Essas situações adversas que muitas vezes nos chegam, né, de repente, em forma de provações das mais diversas. E daí a gente pode lembrar, por exemplo, a perda de um ente querido, né? Até eu passei por isso, perda da minha mãe, né? Um luto muito dolorido, mas ele está conosco, seja qual for a dificuldade, uma doença, um diagnóstico pessimista, né? Que a gente receba, desempregos, tantas situações que a gente vê, né? Términos de um casamento, de um relacionamento de anos, muitas vezes, né? Atingindo toda a família ali, problemas financeiros, familiares com os filhos, às vezes até problemas de drogas na família, né? E que tira o nosso chão. A verdade é essa, né? Nós ficamos assim perdidos, né? Momentaneamente. Mas aí a gente lembra de Tiago 1,3 que diz o quê? Diz: porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz o quê na gente? Produz ainda mais perseverança. E nós temos que perseverar, não é? Por um pouco de tempo, né? Deus permite que seus filhos passem pela fornalha da aflição, né? Mas mas quando nós somos tentados, a gente tem que lembrar que Deus não tenta, não. Ele permite que nós sejamos tentados, né? A gente pode lembrar o caso de Jó, né? Que tinha tudo e o diabo chegou para Deus. Ele é assim contigo, tal, porque tem tudo.
E Deus permite, né, que o diabo tire tudo menos a vida dele. E quanto a gente aprende, né, com a história de Jó, né? Nu vim ao mundo, nu voltarei. E ele não amaldiçoou o seu Deus, ele continua firme na fé, né? E a gente lembra que a nossa provação, né? Quando a gente estiver passando aí pelo deserto, comparado com Jó, deve ser muito pequena, né? Então, Deus, como eu disse, ele permite que seus filhos, muitas vezes, passem pela fornalha da aflição, mas quando, né, somos tentados, não é isso que eu estava falando? Deus nos dá um escape, né? Para que possamos o quê? Suportar. Ele derrama da sua graça, ele nos dá forças, ele não nos abandona, né? Ele não dá além daquilo que nós podemos suportar. Ele está conosco. Nós nunca estamos sozinhos, né? Não é verdade? Lembrando que alcançaremos no final da nossa fé o quê? A salvação das nossas almas. Se não me engano, é versículo 9, né? Que eu li, agora eu estou na dúvida, mas eu acho que é. Então, eu acho que é o 9, sim. É o 9, né? O verso seguinte, então, o 10, né? Nos ensina o quê? Que a salvação que temos e aguardamos ansiosamente é parte do plano de Deus, do plano de amor de Deus, não é isso? Desde a eternidade. E a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, indagaram, investigaram, né? Assim orientados pelo Espírito Santo. Eu li para exemplo para vocês, pelo Espírito Santo. E eles, o que eles fizeram? Eles predisseram os sofrimentos de Jesus Cristo também e a glória que sucederia aos seus sofrimentos. Lá no verso já final, verso 11, ele fala isso. Né? E segundo o verso seguinte, o verso 12, né, aos profetas foi revelado realmente que não para eles, mas para nós, glória a Deus, né? Para nós ministravam. E após isso, tudo aquilo que eles haviam ministrado seriam que anunciados a nós, né, pela ação também do Espírito Santo aos que nos pregaram o evangelho, né? Contemplados, tudo isso contemplados pelos anjos de Deus, né? É maravilha. Vamos à conclusão do nosso estudo de hoje? Vamos concluir dizendo o seguinte, que quem espera em Cristo Jesus, sempre alcança, né? Sempre alcança a vitória, mesmo diante das provações. Não é isso? Nós não perdemos e nunca perderemos o que é a nossa esperança, né, de dias melhores. Isso é promessa de Deus, né? Nós temos que lembrar que Deus sempre nos dá muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai, Ele tem sempre o melhor para cada um de nós, né? Até porque sabemos que as provações, elas fazem parte, né, da vida de toda pessoa, da trajetória da vida. Nada é um mar de rosas para sempre. Sempre tem uma situaçãozinha que vem e chega para nos aperfeiçoar, nos ensinar. Mas os cristãos sabem que em Deus eles encontram o que? A força, né? A força necessária para enfrentar essas provações, né? E lembram sempre os cristãos que nunca eles estão que sozinhos, nunca estão sozinhos, né? Pois Deus nunca nos abandona, nunca. Deus é amor, né? Nosso Pai, Ele quer sempre que a gente tenha, que tenha
é sempre o melhor, né? Mas nós somos muitas vezes também rebeldes, né? Precisamos mesmo ficar de castigo e aprender, né? Todo cristão, todos nós sabemos que as provações também desta vida não se comparam, não se comparam, já sabe o que eu vou falar, é com a glória que nos aguarda e nos será revelada. Está em Romanos 8:18, né? E nós sabemos que o que nós estamos passando aqui de aflição, de provação, não vai se comparar com a glória que nos está reservada e nos aguarda, né? Então, eu vou encerrar aqui o nosso estudo de hoje com o Salmo 40, o verso 1, que diz, já que falamos tanto de esperança, né? Que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Veja bem que diante das dificuldades, das provações, nós devemos clamar ao Senhor, né? Pois certamente ele nos ouvirá, ele nos ouve sempre. E ele vai se inclinar para nós, né? E nós esperarmos com paciência o tempo dele. Ele vai dizer, espera um instante, meu filho, mais um pouquinho, eu ainda tenho mais alguma coisa para te ensinar. Então, nós devemos esperar em Deus, né? E esperar com paciência, como eu disse, no Senhor, né? Na certeza que não estamos sozinhos, pois o Espírito Santo de Deus estará sempre conosco, aonde? No nosso coração, por onde quer que andemos, por onde quer que andarmos. O Espírito Santo está sempre conosco. Ok, meus queridos? Então, eu espero que os irmãos aproveitem bastante. Eu aprendi muito com essa lição, como sempre aprendo, porque Deus também ministra, né, ao meu coração. Então, fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Um beijo.